A solução que a gente consegue entregar para os clientes é uma solução de telefonia e PBX em nuvem. É uma solução 100% remota, tá? Essa solução não precisa de nada dentro da empresa do cliente. Pelo contrário, você vai abandonar toda a sua tecnologia ultrapassada contratando a nossa solução. A maioria dos clientes que a gente tem de case de sucesso são da área da saúde, que são os clientes mais afetados. Por quê? São clientes que vêm dessa tecnologia daquele PBX absurdamente grande dentro de um rack e onde vai para a parte de nuvem. Indo para a parte de nuvem, coisas de relatório que eles não tinham no passado, eles conseguem reter hoje. Tem da parte de redução de custos. A parte de redução de custos você tem só na parte de você abandonar a tecnologia ultrapassada, você já tem uma redução de custos. Não vou ter mais aquele rack para fazer manutenção, não vou ter mais aquela infraestrutura pesada para dar o TI ficar olhando, e o TI vai ficar livre para trabalhar em outros segmentos da empresa, né? E o cliente também, mais tranquilo em relação a isso, também, né? O cliente também. Então, a maioria dos cases de sucesso que a gente tem vem da área da saúde. Mas, assim, qualquer empresa que necessita de uma relação, de uma comunicação unificada, ele vai ter sentido ter uma solução de telefonia em nuvem como a nossa, né? E tem algum exemplo específico, assim, que você lembra que você ajudou um determinado cliente numa situação que ele precisava e depois ele falou, nossa, Jorel, muito obrigada. Assim. Damares, obrigado pela atenção aí de vocês resolveram o meu problema, eu estava extremamente preocupado e, nossa, vocês foram um sucesso. Tem um case específico que é uma clínica que eu até sou paciente deles, né? Ah, que legal, tá vendo? É uma troca. É uma clínica que a gente passa com eles, né? E assim, a gente vivia falando pro doutor da clínica que a clínica nunca entrava em contato com a gente, né? Poxa, Jorel, vem refazer seus exames. Damares, vem refazer seus exames, né? E o doutor nunca levava isso em consideração porque não tinha os famosos indicadores que a gente estava falando. Certo dia, quando eu fui na clínica, depois de muitas tentativas de ligações caindo, etc., eu falei, eu vou lá e vou oferecer para ele o serviço, né? Tá certo. E eu no consultório desse doutor, conversando com ele, eu falei, doutor, 15 dias tentando ligar aqui para ti. Não consegui marcar a consulta. Não, Jorel, mas aqui a ligação nem toca. Eu falei, não. Na verdade, não é que não toca. Toca, mas a ligação por algum motivo não chega na recepção. Que absurdo. Ele abriu a porta do consultório nesse momento. No celular eu fiz uma descagem e a menina na recepção tava deixando o telefone no mute. Então, assim, ele não tinha como saber quando isso vai acontecia, porque o PBX que ele tinha era o famoso PBX analógico que não entregava nada de relatório. E para ele, o consultório dele estava ok. Hoje, ele virou um case de sucesso pra gente, que analisando desde o começo do ano até hoje, ele tem 65 mil ligações no consultório dele. Dessas 65 mil ligações em quanto tempo? De janeiro até hoje. Ô, louco. De janeiro até... Em menos de um ano? Em menos de um ano são 65 mil ligações. Dessas 65 mil ligações, ele tem um indicador muito forte. São 6 mil ligações perdidas. Meu Deus. Que ele tem. Então, assim, é um cliente que a gente está em cima, que a gente está ajudando, porque ele precisa dessa ajuda, porque ele precisa fazer uma reciclagem com a sua equipe. Sim. Na parte de atendimento das recepcionistas, porque eu mostrei para ele que, de fato, o telefone não é que não tocava, que é o que muitos clientes, quando a gente tenta oferecer a solução, ele fala, não, Jorel, eu não uso. Mas espera aí, você não usa porque você tem algo que comprove realmente, de fato, que você não usa? Ou você acha... Você não precisa, que né? você não precisa? Ou que, de fato, você tem um indicador que mostra ali... E no caso dele, não, né? No caso dele, era algo que ele tinha de feedback das meninas, né? Das recepcionistas. E as recepcionistas, infelizmente, elas desligavam. E isso... 90% dos clientes que a gente atende de clínicas é uma prática comum. Quando a gente entra no cliente, a gente entende os desafios dele. E não é só na parte de telecomunicação, porque assim, a gente tem essa visão da empresa, e eu ajudando você a crescer, eu vou crescer junto com você. Não, com certeza, até porque nesse caso fica até mais fácil, porque Sim. Você é especialista nessa área, encontra soluções personalizadas para os clientes de vocês, mas ao mesmo tempo você também é um cliente. Sim. É um paciente. Eu sou então um paciente. Você tá nas duas pontas, né? E consegue se colocar no lugar do paciente, o que o paciente precisa e o que o seu cliente precisa, como sendo profissional da área, né? Sentindo a dor de fato, né? Sim. Então a gente entrega ali, o cliente pegou a nossa solução, ele entrou,
O cliente, a gente ajuda ele em todos os procedimentos operacionais padrões. Em clínicas, consultórios, nessa parte da área de saúde é chamado de POP, né? Procedimento operacional padrão. Então, como que a recepcionista faz o atendimento? Ela fica na telefonia, atende, mas o médico chamou, ela sai da mesa. Poxa, será que essa recepcionista, ela de fato, ela tinha que estar na fila atendendo a ligação? Por que eu não vou contratar uma recepcionista com, digamos assim, um perfil salarial mais baixo, contratar ela num perfil remoto? Eu não vou precisar mandar ela presencial para a empresa para fazer múltiplas funções. Eu contrato uma recepcionista que trabalha no perfil remoto, vai ter o seu só para essa função de atender o telefone, vou atender o paciente. O nível de indicadores vai cair absurdamente, porque os pacientes não vão ficar mais 30 minutos, 20 minutos, porque quando o paciente está com uma doença que precisa ser passada com um médico que já passa 20 anos, você pode ter certeza, o paciente vai ficar 20 minutos se for necessário, para ser atendido. É verdade. Então, assim, com os indicadores que a gente analisa, a gente vê que tem paciente que fica 20, 25 minutos para falar e agendar a consulta com o Dr. X. Ele vai tentar ficar. Então, assim, esse feedback que a gente tem de clínica são os principais, né? Do que a nossa solução resolve para esses clientes.